A Caoa Chery larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Chery, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Acerta o seu com o meu. 11 horas e 59 minutos. Na capital do Agreste, né? Estamos direto aqui do nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepes. Vai lá, se inscreve. Tem mais de 260 programas inteiros gravados com os mais diversos temas, com os mais variados profissionais da medicina e de outras especialidades também aqui. Tá legal? Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Ligue agora para marcar suas consultas e exames 4009-6001. 4009-6001. E também de Alvo Seguro. Isso mesmo, ó. Você quer colocar energia fotovoltaica, energia solar na sua casa? Você não vai gastar R$1 para fazer isso. É isso mesmo, você não vai gastar nada. É só você ligar para Alvo Seguro aí, falar com o Alexandre pelo 99119-8910. Gente, eu fiz isso na minha casa, tá? E realmente eu não gastei R$1, viu, doutor Johnny? Não gastei R$1. Só substituí a minha conta caríssima, que vem de energia, pela conta do meu equipamento que eu comprei financiado. Aliás, o Banco do Nordeste está financiando em até, olha só, pessoas física e jurídica. E você tem até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela. Daqui a um tempinho esse equipamento é seu. Você passa de apenas consumidor para gerador, produtor da sua própria energia. Daqui a pouco você está vendendo também a energia para a concessionária, que hoje você paga aquela conta altíssima. Um abraço aqui Ana Paula Caetano, Rodrigo Paixão, que já estão por aqui também. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso canal no YouTube. O tema de hoje com o Dr. Johnny Fábio, que está de volta depois de uma temporada de férias. Ele não, calma que ele não estava não em Dubai, né? A indução da ovulação. O que é e por que é tão importante nos tratamentos de infertilidade conjugal, tá? Indução da ovulação. O que é? E é porque é tão importante nos tratamentos de infertilidade conjugal. Você tem dúvidas sobre isso? 99639-8389. Meu amigo Dr. Johnny, boa tarde, satisfação em tê-lo aqui, amigo. Uma temporada fora aqui, mas não estava fora do país, estava trabalhando, estava se cuidando,
fez aniversário, a madame fez aniversário também, né? Isso. É todo mundo pertinho, diferença de uma semana pro outro ali, todo mundo curtindo a vida aí, mas estava, sobretudo, se cuidando, né, da sua saúde, que é importante. E satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A satisfação é toda minha. Um prazer estar aqui de volta. Realmente passamos algumas semanas nos tratando, né? Questão de saúde, mas estamos aqui plenamente recuperados e com força total. E para recomeçar falando desse tema super importante, né? Que aflige tantos casais com infertilidade conjugal. Como a gente já falou, para você ter uma ideia, nós temos aí 8 milhões de casais no Brasil com infertilidade conjugal. Então, a gente sabe dos problemas orgânicos e psicológicos que isso afeta. Portanto, a indução da ovulação é um tema bastante importante, bem pertinente quando a gente fala de infertilidade conjugal, porque é a base do tratamento para que as mulheres engravidem. Perfeito. Doutor, a ovulação, né, é quando a mulher está pronta para engravidar. Ela está ovulando, não é isso? Ela está pronta para receber o espermatozoide. Isso, a ovulação é um processo fisiológico que ocorre todo mês, né? A mulher precisa prestar atenção no ciclo menstrual. A ovulação ocorre, na média, no 14º dia do ciclo menstrual. Existe uma variação aí que a gente chama de janela de ovulação, que é do 12º ao 16º dia. Então, a mulher, quando ela quer engravidar, ela tem que concentrar mais as suas relações sexuais nesse período, do 12º ao 16º. E a gente orienta uma relação sexual ou diariamente nesse período, ou dia sim, dia não. Então, a ovulação é a liberação de um óvulo pelo ovário para ser fecundado pelo espermatozoide. Tá? Ocorrendo a fecundação, começa aí a gravidez em si, né? E aí vai haver multiplicação de células até esse ovo fecundado, o embriãozinho chegar no endométrio, voltando pelas trompas. Então, a ovulação é um processo fisiológico, por isso que as mulheres têm que estar muito atentas ao seu ciclo menstrual. Aquelas mulheres que têm irregularidade menstrual ou que passam meses sem menstruar, isso já denota uma deficiência de ovulação e, portanto, é uma das causas de a gente propor um tratamento de indução da ovulação. Perfeito, que a gente vai saber isso exatamente agora. Um abraço aqui, o Rodrigo Paixão, corretor, uma paixão de corretor, viu? Ele diz assim: minha esposa fez o pré-natal com esse grande doutor. A Carla Ferreira diz assim: melhor médico de Arapiraca. Tá aqui, viu, gente? Pra quem quiser ver aqui no Saúde em Foco com o André Pepes lá no YouTube. Compartilha com a família, com os amigos, vai lá, ajuda aí. O Reinaldo também tá aqui assistindo aqui com a gente. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua audiência aqui no nosso canal. E vamos lá. Então Então a ovulação é um processo fisiológico que prepara, né, o ovário, é isso, e o útero para receberem o espermatozoide. Ok, beleza. Doutor, mas peraí, é possível você induzir a ovulação? Como é que se faz isso? Isso se faz em casa? É a mulher que faz em casa, né? E qual é a importância disso aí nos tratamentos da infertilidade conjugal, que é o tema da nossa entrevista de hoje? A gente já falou aqui várias vezes que para alguns casais uma coisa muito tranquila é uma gravidez. Eles nem esperavam, aí já viu isso, né? Isso. A gente não estava esperando, eu mesmo, meu primeiro filho, não foi planejado, né? Não houve esse planejamento para a gente ter o nosso primeiro filho. Geralmente, às vezes acontece assim, mas já outros casais, eles lutam muito, né? Até eu estava assistindo um filme um dia desse e a mulher tinha problema de infertilidade e ela chamando ele para namorar. Vamos namorar. Ele disse, mas eu não tô entendendo, por que você tá? Ele disse, porque eu tô ovulando agora. Aí a minha pergunta é o seguinte, doutor Johnny: a mulher sabe quando tá ovulando também? É uma pergunta importante que a gente precisa saber. Ela sente quando tá ovulando? Porque eu fiquei intrigado quando eu vi esse filme. Eu disse, oxe, que negócio interessante. Quer dizer que ela sabe quando a casinha tá pronta? Sim, uma grande parte das mulheres sabem o dia da ovulação. Obviamente que isso não é uma regra, tá? Tem mulher que sente um aumento do muco vaginal, então a secreção vaginal aumenta. Ela sente, inclusive, até um aumento da libido, né? A vontade de namorar, de ter relação naquele dia. Mas, como eu falei, isso não é uma regra. Tem mulher que ovula super bem, mas não sente nada disso, tá? Então, a questão é a seguinte: eu queria até que o Marco Aurélio voltasse ali o quadro do ciclo menstrual ali. Pode dividir a tela, Marcão. Então aí, ó, isso aí tá muito, muito legal, esse quadro, tá?
Eu já disse que o Marco Aurélio precisa trabalhar comigo, rapaz, porque eu não tenho não essa... Rapaz, não faça nada, deixa o cara aqui. Ele mostra ali, ó, a média, né, de um ciclo de 28 dias, a menstruação, primeiro dia vai até o 8º, né? Então 9, 10, 11, existe aí uma preparação hormonal, como você falou, existe uma preparação hormonal para o útero e para o ovário. O útero, ele vai espessando o endométrio, que é onde o ovo fecundado vai se implantar. Do 12º ao 16º dia é o período fértil, é o período ovulatório, a média é o 14º dia, tá? Então nesse período é que a gente orienta a ter as relações sexuais. Quando a mulher ovula bem, vai ser liberado um óvulo, às vezes libera 2, né? Aí vem uma das situações de gemelar, mas normalmente é um óvulo. E existe uma alternância, um mês é um ovário esquerdo, o outro mês é o direito, eles fazem essa alternância, de forma que na fase ovulatória é a fase de ter relação. Se o óvulo for fecundado, vai haver então produção acentuada de progesterona e a gravidez vai ter o atraso menstrual e a gravidez vai ser confirmada. Caso esse óvulo não seja fecundado pelo espermatozoide, não vai haver a gravidez, vai haver queda hormonal e vai haver novo ciclo menstrual. 996398389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo. Manda suas dúvidas para cá. 996398389. O tema é indução da ovulação. O que é e por que é tão importante nos tratamentos de infertilidade conjugal. A Carla Ferreira, doutor, ela diz assim: doutor, tem uma filha já. Ela tem 9 anos. Eu tenho 39 anos, ou seja, ela engravidou com 30 anos. Será que eu ainda posso ter filhos? Carla, ótima pergunta. Pode sim, isso vai depender logicamente da tua reserva folicular. Reserva folicular é a quantidade e a qualidade dos teus óvulos e dos teus folículos que vão gerar os óvulos. Isso a gente sabe através de ultrassom endovaginal, onde a gente conta esses folículos, ou através de hormônio chamado hormônio antimileriano, tá? Se você tiver uma reserva boa e obviamente não tiver nenhum outro impedimento, como pólipos endometriais ou outra causa, pode sim. A gente tem várias gestantes aí depois dos 40 anos, né? A mulher deixou para engravidar mais tarde em função de vários fatores. Então é preciso só fazer uma avaliação, ultrassom, para ver como é que está o teu útero, a tua região pélvica, ovários, e fazer a contagem desses folículos. Se tiver uma contagem boa, com certeza é possível você engravidar. Tá respondido aí então, Carla. O Rodrigo Paixão diz assim: rapaz, 6 dias de TPM, a gente sofre nesse período. Faz o seguinte, Rodrigo, compra um chocolatezinho lá em casa. O remédio é chocolate, né? Quando ela tá assim, TPM, eu já sei. Eu compro aquela barrinha de chocolate. Então aqui, minha filha, vai adoçar um pouquinho, né? A vida. Doutor, tem essas coisas, né? Tem mulheres que sofrem mais, tem mulheres que sofrem menos. A gente já falou sobre isso aqui. Depois a gente retorna para falar sobre esse assunto. Inclusive, quando a gente falou sobre esse assunto, eu já falei, né, na entrevista na época, que elas têm a TPM e quem se lasca é a gente, Rodrigo, né? Por conta desse mau humor que algumas apresentam. Mas vamos voltar aqui então pro tema. Ele tá rindo aqui, né? A Carla tá agradecendo aqui. Nós é quem agradecemos, Carla, sua audiência. Doutor, então, eu perguntei quando é que a mulher sabe, e você disse que algumas mulheres sabem quando estão ovulando. Elas sentem alguma coisa diferente? Sim, primeiramente, né, também agradecer aí as mensagens e os elogios, né? Veja só, a mulher, muitas vezes, ela sabe porque ela aumenta o muco, tá? O muco cervical, que obviamente às vezes sai pela vagina e ela percebe isso às vezes na calcinha mesmo, isso é um sinal de ovulação, é uma produção de muco, que tudo é para facilitar a entrada dos espermatozoides pelo útero. Então você vê que o próprio útero, esse jogo hormonal favorece os espermatozoides na época da ovulação. Então o espermatozoide ele tem uma preparação hormonal e esse muco acentuado melhora o transporte dos espermatozoides. Então a mulher pode sentir aumento da temperatura, pode sentir um aumento da libido e pode sentir um aumento do muco vaginal. Então ela percebe quando ela está ovulando. Claro que ela pode se basear ali no calendário menstrual dela, ela saber que ela está dentro daquele período e ela pode apresentar esses sinais. Embora, como eu falei, tem mulheres que não têm essa percepção, elas ovulam bem também, mas elas não têm. Então isso não é uma regra, tá? Mas a ovulação proporciona esses sinais para a mulher identificar e tentar, obviamente, ter as relações no período fértil.
Tá, então tá falado aí. Agora, doutor, como é que a gente consegue fazer essa indução da ovulação e quando ela é indicada? Porque se precisa se induzir um paciente a alguma coisa, quando se faz, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem mais grave, mas a gente ouve mais falar sobre isso. Quando se induz um paciente, por exemplo, ao coma, se induz ao coma para preservar algumas, como é que eu vou dizer, algumas características daquele paciente. Para aquele paciente, por exemplo, não sentir dor, não ficar agitado. Então, assim, foi induzido ao coma. Ou seja, aquele procedimento médico foi feito para preservar a vida do paciente. Nesse caso, tá? Do coma. Esse é outro assunto. Eu estou falando da indução por conta disso, né? E se foi induzido, é porque o paciente não tinha capacidade de se fazer isso sozinho. Ele não tinha condições de ficar inconsciente sozinho. Como é que se induz ao coma? Aí o anestesista, o especialista vai lá e medica o paciente para que o paciente fique ali recebendo a medicação, geralmente venosa, claro, e fica sedado, né? Então, aí eu trago agora à baila a questão dessa indução da ovulação. Quando é necessário e como se faz a indução da ovulação, que é tão importante aí nos tratamentos de infertilidade? Isso, excelente pergunta. E pegando esse seu exemplo, é isso aí. Indução, a gente vai induzir, a gente vai medicar para que a gente tenha algum objetivo, né? No exemplo que você falou, você dá ao paciente para preservar as funções e, obviamente, fazer o tratamento adequado. Na infertilidade, a indução da ovulação é você fazer medicamentos para forçar o ovário a trabalhar bem. Então, está indicado naqueles casos em que o ovário não está funcionando bem, ele não está trabalhando bem, nas pacientes que não ovulam bem. Então, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, que a gente também já falou aqui. Sim. Então, é a principal causa de deficiência de ovulação ou de falta de ovulação, que chama-se anovulação. Nesses casos, a gente tem que fazer medicamentos, são os indutores da ovulação, para fazer com que o ovário trabalhe bem. E o importante, André, como você falou anteriormente, que é uma coisa assim, isso não é para se fazer em casa, tá? A gente vê muitos casos de pacientes que falam, eu tomei indutor tal por tantos meses e não engravidei. Outras engravidam, mas é uma coisa assim que foi ao acaso. Então, a gente precisa medicar, induzir o ovário a trabalhar e acompanhar esse ciclo. Então, a gente precisa fazer ultrassonografia seriada. Para quê? Porque a indução da ovulação é uma fase do tratamento. Ela não é por si só um tratamento isolado. A gente induz a ovulação para quando chegar o momento que existe um folículo pré-ovulatório, a gente aplica uma injeção, é uma injeção de HCG, e aí sim a gente sabe que ela vai ovular bem e vai ovular em 36 horas. Então isso é importante para a gente poder orientar as relações sexuais no período ovulatório, no período pré-ovulatório. Eu até brinco, eu falo, eu vou aplicar a injeção e você tem que ter relação tal hora e tal hora. Então, assim, é relação sexual programada. Eu até falo, poxa, isso é chato, é difícil. Tem pacientes até que não conseguem ter as relações nesses horários. Mas é assim que a gente consegue com que a mulher engravide. Aumenta muito a chance dela engravidar. Por quê? Porque a gente sabe da hora exata que ela vai ovular. E então a gente orienta as relações para ter milhões de espermatozoides para fecundar aquele óvulo. Então, as indicações são alteração da ovulação. E em outros casos, em 10% a gente não sabe a causa da infertilidade, infertilidade sem causa aparente, a gente também faz as medicações, os indutores da ovulação, para que ela ovule bem. Então, assim, como eu falei, isso é uma fase. Antes disso, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, como você falou. A gente precisa avaliar o homem, a gente precisa avaliar através da análise seminal, o espermograma, a gente precisa avaliar as trompas, para ver que pelo menos uma trompa está normal, para a partir daí começar a indução da ovulação. Você veja que é um processo. Sim. A gente não pode fazer indução da ovulação sem ter esses exames. Imagina se o homem tem um problema do espermograma dele, uma alteração moderada ou grave, e a gente fazer uma indução, não vai ter resultado, porque o espermograma vai estar alterado. Então a gente precisa de exames obrigatórios, espermograma, análise das trompas. Tá normal? Vamos para a indução da ovulação. E a indução, André, serve para praticamente todos os tratamentos de fertilidade. Seja para relação sexual programada, seja para inseminação intrauterina e seja para fertilização in vitro. Quando a gente vai para fertilização, acaba mudando o nome. A gente fala estimulação ovariana controlada.
Porque a gente usa medicamentos injetáveis que a gente vai fazer com que a mulher tenha vários óvulos. É diferente, porque aí vai ser puncionado os óvulos, juntar com os espermatozoides, fazer o embrião em laboratório e depois transferir os embriões para o útero da mulher, tá? Mas quando a gente fala de indução da ovulação, não deixa de ser uma estimulação, só que para uma fertilização é mais cuidadoso, existe risco de uma síndrome, a gente vai ver se esses embriões vão ser transferidos a fresco, se vai ser congelado, então muda um pouco. Mas a indução que a gente faz mais no dia a dia no consultório é aquela que a gente força o ovário a trabalhar bem, para ter pelo menos 1 ou 2 óvulos e orienta as relações sexuais no período que ela está ovulando. Depois disso, a gente volta, avalia novamente para ver se ela ovulou. Aí a gente vai encontrar uma outra estrutura chamada corpo lúteo, mostrando que ela ovulou bem, e a partir daí a gente entra com alguns medicamentos e pede um teste de gravidez em 15 dias. Então esse é o processo. Tá. A Carla diz o seguinte ainda, doutor: eu tive ovários policísticos depois que a minha filha nasceu. Meu ciclo é normal e eu até sei o dia da minha ovulação, mas só engravidar no período fértil? Sim, a gravidez só ocorre no período fértil, tá? As relações sexuais, obviamente, pode ser qualquer dia, qualquer hora, isso é uma outra coisa, mas para engravidar, a gravidez só ocorre no período fértil, porque é justamente a liberação do óvulo, tá? E só ocorre isso uma vez por mês. Então, o que pode ocorrer é aquela margem que a gente falou, do 12º ao 16º. Às vezes a mulher pode ter uma ovulação um pouco antecipada ou um pouco tardia, mas sempre dentro dessa janela que a gente chama, que é do 12º ao 16º. Então a gravidez ela só ocorre no período ovulatório. Perfeito. 99639-8389 é o WhatsApp da NN. O assunto é indução da ovulação. O que é e por que é tão importante nos tratamentos da infertilidade conjugal com o Dr. Johnny Fábio, especialista em reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. Doutor, agora, quando é geralmente que essas pacientes elas precisam ser induzidas à ovulação? Qual é a faixa etária ou não tem faixa etária? Pode ser em qualquer faixa etária que ela precisa desse mecanismo de que seja induzida a ovulação nela. Então, normalmente a gente, em termos de faixa etária, a melhor faixa etária de tratamento é dos 20 aos 30 anos. Por quê? Porque normalmente a mulher tem mais folículos. Então a gente consegue que ela produza óvulos até com qualidade. Depois, vamos dizer, 35, 40 anos, já existe uma redução natural da quantidade e da qualidade desses folículos. Mas também está indicado. Lógico que a gente tem que falar e ser sincero que normalmente as taxas de sucesso são inferiores quando a mulher tem menos folículos. Por isso que a gente precisa avaliar primeiro a reserva folicular. A gente avalia a reserva folicular através de ultrassom, através de contagem de folículos. Se houver alguma dúvida, a gente vai para um hormônio chamado hormônio antimileriano. E a partir daí a gente vê qual o nível da reserva de folículos. E aí vai dizer, olha, a sua chance é boa ou então a sua chance é pouca, mas nada é impossível, desde que tenha folículos. Só não engravida aquela mulher que realmente está na menopausa. É lógico que quando a gente compara idades, a taxa de sucesso é bem maior, 20, 30 anos. E aproveitando, né, o que a Carla tinha falado, que ela tem ovários micropolicísticos, muitas vezes a mulher ovula, mas também precisa ser a qualidade da ovulação, tá? Então o ovário micropolicístico também propicia isso. Precisa ver endométrio. Então assim, se ela já está tentando há mais de um ano, eu não sei exatamente, precisa fazer uma reavaliação e também pode ser que ela seja uma candidata a uma indução da ovulação. Porque na indução da ovulação a gente faz medicamento, acompanha o ciclo, faz essa injeção que eu falei, né? Então por isso que não dá para fazer em casa. Certo. Tá? E também porque quem diz o momento da gente aplicar a injeção e a gente avalia se está indo bem ou não é o ultrassom. Então não tem como fazer a indução da ovulação sem ultrassonografia, sem o acompanhamento. Por isso que é uma técnica de reprodução assistida. A gente tem que acompanhar o ciclo para no momento adequado aplicar a injeção, e essa injeção vai fazer com que ela ovule bem, ovula em 36 horas, e aí a gente orienta as relações sexuais no período ovulatório. Isso aumenta muito a chance de engravidar. Tem pacientes que a gente faz 2, 3 ciclos e não engravida. Você vê que a coisa não é fácil, tá? Tem grupos no Brasil que orientam 6 meses. Então, às vezes, quando a gente não consegue um êxito em 2, 3 meses, a gente propõe mudança de medicamentos.
A gente sempre começa com via oral, mas existem indutores potentes também via injetável. Isso vai variar de caso a caso. Uhum. Doutor, as etapas do processo de indução da ovulação, elas passam aí a dosagem de hormônios, o acompanhamento pela ultrassom, que você já falou aqui, né? Injeção para maturação, qualidade dos óvulos e indução da ovulação para outros tratamentos também. Dessas etapas, quando é que você, como especialista, olha para a paciente e diz assim, olha, agora requer mais atenção. Eu preciso que você tenha mais atenção. Eu sei que a gente já falou sobre isso aqui. Você programar uma relação sexual fica chato até mesmo quando você não tem compromisso. É aquele compromisso de engravidar, né? Já pensou, você que está ouvindo a gente aqui, aí você chega para sua esposa e diz assim, ó, é o seguinte, eu mando um WhatsApp aqui agora para Valéria, meio-dia e 21. Ele digo, eu saio aqui da rádio 1h da tarde, vice, né? Isso. Então eu chego em casa 1h15, tu se prepara, vice. Tu se prepara aí. Acabou o romantismo. Cadê o romantismo, cara? Né? Então você já meio que não é aquela questão do namorado, né? Porque aqui se trata de um problema conjugal, né? Quem procura a indução da ovulação é porque quer engravidar. Quem quer engravidar tem um parceiro ou parceira, enfim, né? Tá aí. Então fica meio que chato mesmo de você marcar uma hora para fazer isso. É melhor você deixar a vida, igual a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida lhe levar, e se rolar vai ser bacana, né? Mas se você chegar no calendário e marcar assim, hoje é dia. Na cabeça da gente, doutor, então, principalmente que é homem, fica aquele negócio meio que obrigado. E quando a gente faz uma coisa, né, por obrigação, não sai bacana, não sai bem feito. E, né, você fica com aquela pressão de que tem que ser naquela hora. Então, dessas fases todas aí, dessas etapas aí, qual é a etapa mais importante, você como especialista, na indução da ovulação? Então, na verdade, quando a gente faz a indução da ovulação e o ciclo vai bem, e a gente aplica essa injeção, que é o HCG, a fase mais crítica é essa mesmo. Porque não tem como a gente fugir disso. Porque a gente tem que dizer, olha, você tem que ter... Lógico que vamos imaginar que eu faço uma injeção 9 da manhã. Então eu tenho que dizer para ela, olha, você vai ter uma relação com 12 horas, com 24, com 36. Então 9 da noite, 9 da manhã do outro dia, 9 da noite do outro dia. A gente sempre coloca uma margem de 2 horas, olha, entre 8 e 10, tá? Para fugir dessa obrigação. A gente já sabe que não é legal, né? Essa questão de você marcar a hora. Então o casal tem que ter uma criatividade, fazer alguma coisa para não ficar com aquela pressão. Mas não tem como a gente não orientar a questão dos horários, porque senão, se fugir desses horários, vai fugir da chance de engravidar. Entendeu? Então a fase mais crítica é essa. E vou dizer uma coisa, assim, no dia a dia a gente vê, o casal fala assim, olha, a gente teve uma e não conseguiu mais, ou então a gente teve 2, mas a última não conseguiu, porque existe essa pressão psicológica. Na verdade, tem situações, tem profissionais que orientam apenas uma relação. Mas imagine se eu oriento só uma relação e de repente essa relação não acontece. Então é melhor orientar 3, que se perca uma, mas que se faça 2, né? Agora, é chato, tem a pressão, mas não tem como ser diferente, porque o ciclo vai bem, você aplica a injeção, você sabe que ela vai ovular bem, então tem que ter criatividade, tem que fugir daquela pressão, né? Tentar buscar uma forma de namorar. Enfim, é difícil, mas a gente não pode fugir muito disso. Ok, a gente vai para o intervalo comercial. Antes eu quero dar um aviso aqui da Jeep Radar para você, gente. Nesse sábado, o café junino é com a Jeep Radar. Ainda tem test drive com brinde para você. Dia 18, agora sábado, a partir das 9 da manhã, café da manhã especial, mais test drive com brinde exclusivo. Tá aí na tela, ó. Né? Tem ali canjica, eu acho que eu vou, viu? Bom, tem canjica, pamonha, tem café. Bacana demais, né? Esse convite aí da Jeep Radar aqui, a sua concessionária Jeep aqui para o interior de Alagoas. Um abraço aqui ao Darilo, a Camila, todos que fazem aqui a Jeep. Então, dia 18, sábado, café da manhã regional, a partir das 9. Passa lá, né? Avenida Governador Simeão Lamenha Filho, 195A. Ali, vizinho ali da Fiat Radar. Tá bom? O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar.
4009-6001 é o telefone da Santa Casa. E também falamos em nome de Alvo Seguro, para você transformar sua energia e caríssima energia elétrica em energia solar, com pagamento aí previsto para financiamento aí pelo Banco do Nordeste do Brasil para pessoa física e pessoa jurídica, e você ainda pode ter em até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela. E um detalhe, você não vai pagar a parcela de uma coisa que você não recebeu, você vai trocar a sua conta de energia pela energia solar, com a garantia que a Alvo Seguro tem desde 2004, cuidando do seu patrimônio. Intervalo, a gente volta já. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos. O assunto é indução da ovulação. Isso mesmo, importante, né? Indução da ovulação, importante nos tratamentos de infertilidade conjugal, né? O que é e por que é tão importante. Dr. Johnny, antes do intervalo, a Carla estava dizendo aqui o seguinte: doutor, eu fiz meu parto com o senhor e o Alexandre. Essa semana pensei em ter filhos. Fui olhar o WhatsApp e lá estava esse assunto. Será que é um aviso? Eu acho que sim, viu, Carla? Vai aí percebendo o teu ciclo menstrual, o teu período fértil, e vai tentando aí, tá bom? E obrigado pela confiança, né? Graças a Deus aí a gente já tá chegando, André, um número expressivo, né? 7.500 partos. E a Carla, então, é uma delas aí. Muito obrigado e fica atenta, né, Carla, aos ciclos menstruais, ao período fértil.
né, intensifica a questão das relações nesse período fértil, que é o período ovulatório. E obviamente se passar aí 6 meses, né, como ela tem 39 anos, a gente orienta aí 6 meses de espera, de tentativa. Se eventualmente ela não engravidar, está indicado procurar logicamente uma ajuda para de repente fazer um diagnóstico correto, porque é que ela não está engravidando, e sim, provavelmente fazer uma indução da ovulação, né? Ela já engravidou, portanto já subtende-se que a parte masculina, o espermograma esteja normal e que pelo menos uma trompa esteja normal. Então aí ela já pode de repente ir direto para uma indução com alta chance de engravidar. Claro, fazendo um ultrassom, né, antecipadamente para ver o útero e ver os ovários, ver como é que está agora, porque a gente sabe que em alguns anos às vezes surgem algumas situações que a mulher não tinha antes, por exemplo, como miomas, como pólipo, como cisto de ovário. Então precisa fazer uma avaliação para ver se está tudo ok. E obviamente, se tiver ok, ela pode esperar 6 meses ou então partir para uma indução da ovulação. Tá. Doutor, quais são os tipos, né? Os tipos de indutores da ovulação? Então, nós temos indutores orais e nós temos indutores injetáveis, tá? Os indutores orais, a gente tem aí alguns, né? Nomes comerciais a gente não vai falar, lógico, mas que existem uns que são melhores do que outros, tá? Então, assim, inclusive tem indutor da ovulação, que se você for ler a bula, não consta nem que ele é um indutor da ovulação. É o que a gente chama de tratamento off-label. Você faz, mas a indústria farmacêutica provavelmente vai colocar na bula isso, para que as pacientes que gostam, né, ou que são acostumadas a ler a bula, sintam-se mais seguras, tá? Então, existem vários indutores. O importante é a gente avaliar aquela paciente com relação ao número de folículos, com relação à idade, para a gente ver qual indutor a gente vai utilizar. Então, às vezes a paciente precisa fazer até um esquema misto, que a gente chama, juntar indutor via oral e indutor via injetável. Tem paciente que a gente faz só o oral e tem paciente que a gente faz só o injetável. Isso depende, obviamente, da idade da paciente, principalmente, da reserva de folículos, tá? Obviamente, se ela já fez tratamentos anteriores ou não. Tem pacientes que a gente faz 2 ciclos, por exemplo, com via oral e não dá resultado. A gente passa então para um esquema de fazer medicamentos injetáveis, que são extremamente potentes. E esses indutores, inclusive, fazem com que as mulheres ovulem por 2, 3 óvulos, o que aumenta também a chance de gemelar. A gente, pessoalmente, tem vários casos de gemelaridade por indução da ovulação, com medicamentos injetáveis principalmente. Então nós temos indutores via oral e nós temos indutores injetáveis. Os injetáveis têm a questão de dose, então tudo isso vai depender de vários aspectos. Por isso que a gente fala, não existe um padrão igual para toda mulher. Vai depender da idade, vai depender da reserva de folículos, vai depender se ela já fez tratamentos anteriores, para que a gente possa otimizar o ciclo dela e ela ter o resultado que é a gravidez. Tá. Existe algum tipo de contraindicação, doutor, ou efeitos colaterais? Existe isso, essa possibilidade? Não contraindicação, existem alguns efeitos. Um deles é a gemelaridade, tá? A gente fala que quando é gêmeos 2, né? 2 bebês, até aí tudo bem. Mas quando passa de uma gestação de 3 ou de 4, isso acaba sendo um grande problema para a gestação. Então isso é o que a gente não quer. Existem momentos em que a gente precisa ponderar, ver se vale a pena continuar o ciclo. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que vão para fertilização in vitro. Às vezes a gente faz uma programação para fazer uma transferência a fresco, mas aí a gente vê que tem muitos óvulos e de repente a gente faz uma mudança, vai para congelamento de embriões, tá? E a outra situação que pode acontecer como complicação é a síndrome de hiperestímulo ovariano, ou seja, a mulher ovula por vários óvulos. Isso vai levar a uma liberação de substâncias inflamatórias que vai levar a muita dor, a extravasamento de líquido, que é a ascite, e às vezes ela pode até ter líquido pleural, né? Então, às vezes a gente precisa ter muito cuidado com a síndrome de hiperestímulo, o que é muito mais comum com medicamentos injetáveis. Quando a gente faz com via oral, praticamente a gente não tem esse tipo de complicação, mas quando a gente vai para medicamentos injetáveis, essa complicação a gente precisa estar muito atento para evitar. Tá, então tá falado aí, existem sim pode existir algumas contraindicações. Como saber, doutor, se
Porque tem a questão também do uso de hormônios, né? Isso. Então, como saber se a mulher pode ter algum tipo de problema ou não? Ou ela já chega relatando, doutor, eu já tive problema. Geralmente é assim que vocês encontram essa paciente? A paciente ela pode relatar que de repente ela tenha feito algum ciclo anterior e que ela teve síndrome de hiperestímulo. Nessas pacientes a gente vai ficar muito mais atentos. Então existe toda uma programação. A gente, por exemplo, pode fazer doses menores. Tá? Os medicamentos injetáveis, a gente tem uma quantificação da dose que a gente vai aplicar. Depende do número de folículos. Então, por exemplo, vamos imaginar que a mulher tenha ovários micropolicísticos. Então ela tem múltiplos cistos. Então a gente vai ter que ir com calma. Normalmente fazer doses pequenas, porque daqui a pouco a mulher, se a gente não tiver cuidado, ela tem 10, 15 óvulos. E aí você aumenta muito o risco dela ter uma gestação gemelar de 3 ou de 4. Então isso complica. Então o que a gente espera é sempre ter aí no máximo 2, 3 óvulos. Então principalmente quando a gente usa injetáveis, que eles são extremamente potentes. Então os injetáveis a gente usa ou quando a mulher fez tratamentos anteriores via oral e não deu resultado, ou naquelas pacientes que a gente vê que tem uma reserva de folículos baixa, já com a idade 38, 40 anos, e que muitas vezes a gente sabe que o via oral não vai dar bons resultados, tá? Mas é assim, cada perfil de paciente, a partir daí a gente traça um planejamento. Então eu vou fazer doses injetáveis. Que dose eu vou fazer? Existe também, André, eu posso começar com a dose alta e baixar, ou eu posso começar com dose baixa e achar que não está indo bem, eu aumento. Por isso que chama estimulação ovariana controlada. Eu vou controlando aquele ciclo, tá? Eu já tive pacientes, por exemplo, que foi para fertilização, que eu fiz metade do ciclo com a dose e não fez efeito. Eu tive que dobrar a dose. Eu dobrei a dose, os folículos começaram a aparecer bastante, ela foi para FIV e engravidou de gêmeos, entendeu? Então a gente vai se baseando durante o ciclo. A gente vai fazendo ultrassom, vai avaliando e a partir daí a gente vai vendo quantos folículos tem. Isso é para fertilização. Para relação sexual programada é menos provável. Mas às vezes a gente fala, olha, você está aqui com 2, 3, 4 óvulos. Pode ser que você engravide de gêmeos. A gente tem que falar isso, né? E obviamente, concordando, a gente faz a injeção para que ela tenha as relações sexuais. Tá ok, tá respondido aí. A gente tem mais uma pergunta, mas tem um vídeo muito bacana que o Marco Aurélio captou aí das suas redes sociais. Vamos dar uma assistida nesse vídeo, é curtinho e é muito bacana. Vamos lá, Marcão, pode soltar o vídeo aí da Clínica Fetos do Dr. John aí, vamos lá. Olha aí, quem tá acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube, Saúde em Foco com André Pérez. Olá a todos, eu sou o João Ney Fábio, diretor médico da Clínica Fetos, aqui em Arapiraca, Alagoas. É com muita satisfação que quero apresentar para vocês um quadro que a gente vai estar, a partir da próxima semana, fazendo para você que é mulher. Estaremos a cada semana gravando um tema relevante, um tema especialmente escolhido para você, para que a gente possa passar informação, conhecimento de forma fácil, de forma que vocês entendam sobre diversos temas, como infertilidade conjugal, o pré-natal, a gestação, o parto e ultrassonografia. Então, aguardo vocês a partir da próxima semana nesse quadro e tenho certeza que vocês vão adorar. Abraço, tchau, tchau, até lá. Muito bacana, né? Então você segue aí a Clínica Fetos, que tá aí no Instagram, o Marco Aurélio vai colocar aí o endereço, tá? Clínica Fetos com TUS no final. Tá, tem um site também, lá você vai encontrar, inclusive tá, o e-book tá rolando aí, né? A gente tá fazendo a produção aí, vai ser legal. Vai ser bem bacana, né? Tem muita novidade aí, né? Esse quadro, André, inclusive, até uma hora eu poder botar o meu Instagram. Clinicafetos.com.br. Isso. Dr. John Ney Fábio. Aparece, né, isso. O site da gente, que já tá aí ativo. E esse quadro que a gente tá fazendo, a partir de amanhã ou sexta-feira, então a gente vai fazer vai sempre mostrar em vídeo um tema, tá? E a gente tá vendo com a equipe se vai soltar toda quinta ou toda sexta. Mas a gente toda semana vai ter um tema importante, um tema relevante para a mulher, para que elas possam ir, e como a gente falou, para que elas possam ter informação e conhecimento, tá? Dos temas diversos em ginecologia, medicina materno-fetal, ultrassonografia, e obviamente cada vez mais a gente poder
fazer esse trabalho de informação que é super importante. Perfeito. E a última pergunta, quanto tempo demora, doutor? Quanto tempo dura a indução da ovulação? Porque ela chega lá, quem quer engravidar, que está nessa vibe aí, vamos dizer assim, tá com pressa. Ela quer engravidar e ele quer engravidar também. E eu sei que, né, como eu falei, para tantos é tão fácil e para tantos é tão difícil a questão dessa gravidez tão desejada por algumas mulheres e que não conseguem fazê-lo, né? Então, quanto tempo demora a indução da ovulação? Então, André, normalmente... Falo do tratamento, não do ato em si, mas do tratamento. Então, normalmente é assim, quando a gente usa remédio via oral, a gente sempre orienta o medicamento do 3º ao 7º dia da menstruação. A partir do 8º a gente começa a fazer ultrassonografia seriada, que é ultrassom dia sim, dia não, ou a cada 2 dias, até a gente aplicar a injeção que eu falei, que é o HCG, orienta as relações sexuais e depois ela volta para a gente confirmar a ovulação e a partir daí a gente entra com medicamentos e solicita o teste de gravidez. Isso tudo o processo todo até o teste de gravidez dá 30 dias, tá? Mas o tratamento em si, a gente conta aí uma média de 10, 12 dias. Ela toma um remédio, ultrassonografia até a injeção. Então, o tratamento em si, se for via oral, são 5 dias, do 3º ao 7º dia. Se for injetável, aí a gente começa do 2º dia e vai até o 10º dia. Então assim, se for pra gente arredondar, 10 dias de tratamento, depois relação sexual, depois confirmação da ovulação e mais 15 dias para ter o teste de gravidez. Então se for colocar um mês, isso, dá um mês aí, 30 dias aí. Então para você que está interessada e tem dificuldade em engravidar, né? Talvez o problema seja esse, pode ser esse, mas você tem que consultar o especialista, que é o Dr. Johnny. Tem uma ouvinte aqui, que é sua paciente, que diz assim: boa tarde, tive um aborto em janeiro, fiz ultrassom com o senhor e fui diagnosticada com pólipo. Eu não vou identificar o nome da ouvinte, claro, aqui, para preservar a sua identidade, tá? Mas ela tá dizendo aqui, muitas pacientes suas acompanham aqui o Saúde em Foco. E muitas novas também chegou lá na Clínica Fetos por conta das suas entrevistas aqui. Tenho certeza que chega, né? Eu vou lá, vou procurar e tal, vou procurar me tratar. Não sabia que Arapiraca tinha. Você não precisa, mulher, sair de Arapiraca para se tratar em lugar nenhum de infertilidade conjugal, né? Ou de reprodução humana assistida. A Clínica Fetos proporciona isso para você. Tá o telefone aí. Os telefones, o fixo é 3530-1205. O WhatsApp é o 99607-5151, DDD 82 para quem está fora de Alagoas, 3530-1205 e 99607-5151. Clínica Fetos, cuidar de vidas é o nosso DNA. Dr. Johnny, por incrível que pareça, já está quase na nossa hora aqui. Te agradeço a vinda, tava com saudade aqui de lhe ver aqui. É sempre bacana, às quartas-feiras a gente tá falando aqui de saúde da mulher, de infertilidade, de problemas relacionados à mulher. Por quê? Porque nós também, como parceiros que somos, precisamos cuidar delas. Isso, né? Precisamos entendê-las. E às vezes isso não acontece, né? Como o nosso amigo Rodrigão falou aqui: poxa, André, se seja de TPM não tem quem aguente. Tu imagina ela, né? É verdade. Entendeu? Aquilo, com certeza, se não faz bem pra gente, que não sente nada, só as pancadas, você imagina ela que sente um monte de coisas físicas e psíquicas também. Aí ela tem que despejar em alguém, meu amigo, e é no primeiro que tiver na frente. Então geralmente é a gente, né? E por aí vai. Então, doutor Júnior, é sempre bom recebê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez e espero você na próxima quarta-feira. Lembrando, a Clínica Fetos, gente, a partir desse segundo semestre tem um monte de novidades na área de ciência e também de tecnologia, tá? A mulher que quiser engravidar, a mulher que tem problemas em engravidar, ela não vai mais precisar, se já não precisava antes, não vai mais precisar. E o homem também vai ter um banco de criopreservação de sêmen aqui em Arapiraca, que você pode fazer o seguinte: você pode dizer, eu vou fazer vasectomia. Beleza, faça sua vasectomia, mas se você quiser guardar o esperma para daqui a alguns anos a sua esposa engravidar, em Arapiraca vai ter esse serviço. Sabia disso? Pois é, você pode fazer isso aqui com rapidez, com tecnologia, com credibilidade, com um cara que já fez mais de 7.500 partos. Isso aqui é o que da vida, né? Então, doutor Johnny, muito obrigado pela vinda aqui. Sempre bom ouvir as suas aulas aqui e recebê-lo é uma satisfação.
Obrigado, André, obrigado mesmo pelas palavras, né? A Fetos realmente está, a partir desse finalzinho de junho, início de julho, inaugurando um serviço de inseminação intrauterina e criopreservação de sêmen. Nós estamos nos últimos ajustes, tá? Mas a gente vai estar aí fazendo essa inovação, né, para Arapiraca. E é muito bom a gente estar fazendo isso, não só por dizer isso pra gente, mas porque isso vai beneficiar muita gente, né? Muitos casais que precisam. A gente vê no dia a dia a luta, a angústia daqueles casais que não podem engravidar, que têm dificuldade de engravidar, e muitos deles têm indicação de inseminação intrauterina. Então é um passo a mais. É lógico que a técnica mais sofisticada é fertilização in vitro, mas a maioria das pacientes com infertilidade não vão para fertilização. Então a gente vai ter os tratamentos que a gente já faz e um acréscimo disso, que é o laboratório de inseminação. E obviamente uma grande novidade também que a gente não tem no estado é a criopreservação de sêmen, tá? Para aqueles pacientes que, por exemplo, como você falou, vai fazer vasectomia, ou então que, né, a gente vai fazer campanha de doação, pacientes, por exemplo, homoafetivas, femininas que querem engravidar, a gente vai ter o sêmen lá de doador para que a gente possa fazer os tratamentos e elas engravidarem. Então a gente vai divulgar com certeza, e muito obrigado, né, por toda quarta-feira, pelo espaço que você dá e pelas suas explicações e pelas suas sugestões e elogios. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Muito bem, gente, quero falar para você da promoção que vai ter no sábado na Jeep Radar com o Darilo, no café da manhã regional. Olha que delícia. Vamos lá, Johnny? Vamos lá. Ele mandou o convite aqui pro Dr. Johnny também. Vamos tomar um cafezinho lá com o Darilo a partir das 9 da manhã no sábado. Café regional, café junino. Então passa lá aqui na Jeep Radar, que fica ali vizinho da Fiat Radar, que fica vizinho da JCF Motors, que também tem condição muito boa aí no Tigo 3X Pro. Olha só o que a JCF tá aprontando para você, tá? Você só sai de lá a pé se quiser. Película tanque cheio, 2 primeiras revisões grátis e emplacamento total grátis nesse Tigo 3X Turbo. Isso na JCF Motors. Tem pouquíssimas unidades e pronta entrega, tá bom, gente? Então passa lá na JCF Motors, que é todo mundo ali da família JCF. A Fiat Radar, a Jeep Radar, a Kia Motors e a JCF. É o corredor JCF ali. Você só sai a pé se quiser mesmo, né? Não tem jeito ali. Tem marca para todo mundo ali. Grande abraço aí para o Darilo, grande abraço para Grazi, né? Para o Pedro Careca lá da Fiat Radar, né? Daqui eu não conheço o pessoal ainda lá, não. Tem que ir lá fazer uma visita lá o pessoal, né? Marco Aurélio, o Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa para você marcar suas consultas e exames. E também da Alvo Seguro, para você transformar a sua energia normal, sua energia elétrica em energia fotovoltaica, energia solar, sem gastar nada, com carência para pagar em até 90 dias, financiado aí pelo Banco do Nordeste do Brasil, para pessoa física e jurídica. Um abraço aqui ao Rodrigo Paixão, a paixão de corretor. E a Carla diz assim: obrigado a vocês pelas informações, entrevista maravilhosa, isso é que paga o nosso trabalho aqui, né? Para nós aqui, estarmos aqui e sabendo que tem gente do outro lado, tem muita gente do outro lado que prestigia o nosso trabalho, que diz assim: poxa, que bacana, seu programa é consulta no rádio, as pessoas até abordam a gente na rua. Então, enfim, aí, Dona Hilda, muito obrigado pela sua audiência também. Muito obrigado, então, nossa querida Ariane Guedes pela técnica e Marco Aurélio pelas imagens. Agora fica aí o gostosinho de Palmeira dos Índios. Daqui a pouco ele chega aqui. Até sexta-feira. Amanhã é feriado, rola reprise aqui com o Dr. Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos. Até sexta. Tchau. ZYS 315, 91.5 MHz. Rádio NM.